Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Design Experimental e Linguística. Na aula de hoje, nós vamos estudar os conceitos básicos da experimentação, os principais conceitos envolvidos com a técnica de investigação experimental. Para começar, a gente tem que ver os princípios básicos da experimentação. Em qualquer experimento, devem ser seguidos 4 princípios básicos. O primeiro deles é o da replicação, que quer dizer o seguinte: todo experimento deve ser replicável, ou seja, reproduzido de forma a produzir resultados semelhantes. Se um experimento é feito e depois não se consegue fazer novamente, esse experimento não é válido, certo? Então, todo experimento, por definição, tem de produzir os mesmos resultados, dadas as mesmas condições. O segundo princípio é o da aleatoriedade, que quer dizer que a destinação das unidades experimentais às condições do experimento deve ser aleatória. Traduzindo, isso quer dizer que quando selecionamos sujeitos para participar de um experimento, esses sujeitos têm de ser alocados nas condições experimentais de forma aleatória. Ou seja, não se deve destinar determinado sujeito a determinada condição apenas para forçar um determinado resultado. Quando se faz isso, o experimento perde, ele desobedece ao princípio da aleatoriedade e torna-se um experimento inválido. O terceiro princípio é o princípio do controle. As respostas dadas devem ser função única e exclusiva das variáveis em controle. Isso quer dizer que, em um experimento, as respostas têm de ser aquelas que são oriundas do controle dos fatores que o experimentador acredita influenciar um determinado fenômeno. Se as respostas são dadas aleatoriamente ou em função de variáveis estranhas ou não controladas, o nosso experimento perdeu controle, não obedeceu, então, ao princípio do controle. E, por fim, a blocagem. As unidades experimentais devem constituir blocos homogêneos, ou seja, quando nós selecionamos participantes para as nossas pesquisas, esses participantes têm de ser o mais homogêneos possíveis, porque senão os resultados podem ser distorcidos. Para se obter um experimento efetivamente controlado, deve-se atentar, em primeiro lugar, para sua validade interna. A validade interna quer dizer que a construção do experimento e o seu desenho experimental devem ser feitos de forma a evitar a influência de variáveis estranhas ao que se deseja observar. Dito de outro modo, um experimento obedece à validade interna quando ele é construído de maneira tal que as variáveis ficam perfeitamente controladas e as respostas são função única e exclusivamente delas. Mas no experimento, fatores externos podem perturbar o andamento e, com isso, prejudicar a validade interna. Essas variáveis estranhas, então, podem ser de 2 tipos. Podem ser as variáveis de confundimento, que são aquelas que são produto da má definição das variáveis controladas, e pode ser os artefatos, que são decorrentes da má construção do experimento. Aqui nós temos nessa tela um exemplo do que poderia ser um confundimento e um artefato em um estudo linguístico. Em um experimento, assumiu-se como variável o tipo de palavra, palavras primitivas e palavras derivadas morfologicamente, por exemplo, assim, a fim de se saber qual delas seria lida mais rapidamente. Porém, não se observou que existem vários tipos de palavras derivadas, como palavras derivadas sufixadas, prefixadas, prefixadas e sufixadas, por exemplo. Nem as classes a que elas pertencem, como substantivos, verbos, adjetivos e outras. Assim, a diferença nos tempos de leitura não pôde ser atribuída ao tipo de palavras utilizado. Então, vejam que se eu quero saber a diferença entre os tempos de leitura de palavras primitivas e derivadas, eu tenho que ter um controle tal que seja restrito a isso. Depois, se se pega uma diferença, ela pode ser atribuída, por exemplo, ao fato de uma ser verbo, outra ser substantivo, ou de uma ter sufixo, outra ter prefixo, de maneira que essa variável não fica bem definida, e isso leva a um confundimento nas respostas.
Um artefato seria, por exemplo, no mesmo experimento, as palavras não serem randomizadas na hora em que foram expostas aos sujeitos, o que fez com que a leitura de um tipo de palavra influenciasse na leitura da palavra seguinte, facilitando-a. É como se o participante tivesse lido todas as palavras primitivas primeiro e depois todas as derivadas, e aí uma influenciou a outra, e com isso as respostas escolhidas não ficaram confiáveis. Para se evitar problemas de validade interna, o pesquisador deve atentar para uma definição precisa das variáveis que ele quer controlar, deve selecionar e elaborar os estímulos de maneira correta e organizá-los adequadamente. No decorrer do nosso curso, nós vamos ver algumas maneiras de se atender a esses 3 pontos. Um experimento efetivamente controlado observa também a chamada validade externa. A validade externa, ela é a responsável pela construção do seu experimento e o desenho experimental, que devem ser feitos de forma a possibilitar a extensão das conclusões para toda a população envolvida. A validade externa é conseguida observando-se, em primeiro lugar, a chamada validade ecológica. Embora um experimento seja sempre uma alteração das condições naturais em que determinados fenômenos ocorrem, essas alterações têm de ser feitas evitando-se que elas sejam colhidas numa situação muito diferente daquela em que o fenômeno naturalmente ocorre. Ou seja, o experimento tem que ser tão natural quanto possível, para que a resposta seja também colhida da forma mais natural possível, obviamente observando-se o controle adequado das variáveis. Uma outra forma de se obter validade externa é fazer uma correta seleção amostral, definir o tipo de sujeito ao qual será aplicado o experimento, selecionando-os de forma a ter a amostra a mais homogênea possível. Porque se a amostra é representativa da população, fica bem mais fácil estender os resultados da amostra para toda a população. E, por fim, o bloqueio da influência de tratamentos. Esse nome mais complexo aqui só quer dizer o seguinte: as condições experimentais e os estímulos devem ser organizados de modo a evitar que um influencie o outro. Se houver essa influência, há o que nós chamamos de influência dos tratamentos, e a resposta fica enviesada. Depois, nós vamos ver que existem alguns procedimentos bastante simples que evitam esse efeito e, com isso, a influência dos tratamentos fica impedida e, com isso, o nosso experimento ganha em validade externa. A experimentação é um processo de fases. Essas fases são bem caracterizadas e devem ser observadas com muito cuidado pelo experimentador, a fim de garantir a validade interna e a validade externa. Em primeiro lugar, é preciso que o experimentador recorte um fenômeno linguístico de interesse. Nesse momento, é que ele define o fenômeno que ele quer estudar. Depois, são fixados objetivos para esse experimento, bem como o fenômeno linguístico de interesse recebe uma formulação teórica, que quer dizer que ele vai ser descrito nos termos da teoria que lhe serve de base. Esse momento é chamado de fase teórico-descritiva. No terceiro momento, o design experimental é elaborado de forma a se levar aos objetivos propostos, o experimento é montado, atendendo seus requisitos de validade interna e externa, e, finalmente, o experimento é aplicado sobre a amostra selecionada, é o que nós chamamos de fase operativa. No último momento, após a aplicação, os dados devem ser organizados, e nós vamos ver no nosso curso de estatística descritiva como os dados podem ser organizados. Eles depois recebem tratamento estatístico. Num primeiro momento, esse tratamento é descritivo, que vai ser objeto do nosso próximo curso, e depois ele é submetido a técnicas inferenciais, que também vão ser objetos de cursos nossos aqui, para permitir a interpretação dos resultados e, por fim, a retirada de conclusões. Todas essas etapas são cronologicamente organizadas e devem ser respeitadas no seu mais alto grau, de maneira a conferir confiabilidade aos resultados. Então,
a gente pode encerrar a aula de hoje fechando que, num experimento, o fundamental é garantir a sua validade interna e externa. Para isso, alguns fatores devem ser observados para que o experimento ganhe confiabilidade, validade e precisão. Na nossa próxima aula, a gente vai ver justamente como conseguir esses fatores e eu espero vocês lá. Um abraço.